Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos, neste momento, agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar em sua casa. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, compartilhe este link nos grupos da família e dos amigos e os convide-os para estar conosco neste dia aprendendo a palavra do Senhor. Queremos enviar uma saudação especial aos nossos irmãos da terceira idade, os nossos irmãos do PROAT, que todos os domingos sentam aí, que estão aqui conosco, nos acompanhando, aprendendo a palavra de Deus. Abra os seus braços e receba aí um forte abraço do nosso pastor presidente e da irmã Judite. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Vamos neste momento orar ao Senhor e pedir uma bênção especial em favor de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando neste momento. Vamos orar ao Senhor. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que nos concede estarmos aqui em tua presença, para juntos aprendermos a tua palavra e te adorarmos na beleza de tua santidade. Queremos pedir o teu favor, a tua bênção em relação a todos aqueles que estão nos acompanhando, estão sendo alcançados através da Rede Brasil. Ajuda, Senhor. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, dando força, saúde, vigor, firmeza ao teu filho, o evangelista Sonivaldo e a todos que estão envolvidos na produção deste trabalho. Que a tua boa mão de Deus continue estendida, Senhor, sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, neste momento vamos adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais e vamos convidar neste momento o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais. Não fique parado, não fique com a boca fechada, abra os seus lábios, adore aquele que vive e que reina para todo sempre, que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Não se preocupe se você não tem uma harpa aí próxima, você não tem problema, estaremos dispondo o texto aí em sua tela para que você possa adorar ao Senhor e formarmos aqui hoje pela manhã um grande e lindo coral para a glória do Senhor. Cumprimentamos a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Que alegria, que satisfação estarmos aqui reunidos para aprender a palavra de Deus. Queremos agradecer primeiramente ao nosso Deus pela oportunidade, pela vida, pelo fôlego. E também agradecer ao nosso querido pastor pela confiança, pastor presidente, pastor Ailton José Alves. E também agradecer ao escalado desta manhã pela confiança de estarmos aqui para louvar ao Senhor. Vamos abrir as nossas harpas com os hinos sugeridos na nossa lição da escola dominical. Hino de número 49, Aleluia, já creio. Glória a Deus, louve ao Senhor, Ele é digno. Aleluia, diga assim para Ele. Deus tem prometido a salvação dar a quem em seu Filho Jesus confiar. Aleluia, já creio em Cristo Jesus e salvo já estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio em Cristo Jesus e salvo já estou pelo sangue da cruz. Foi tal seu amor que me substituiu e sobre o Calvário minha alma remiu. Aleluia, já creio
Jesus, e salvo já estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio em Cristo Jesus, e salvo já estou pelo sangue da cruz. Não posso jamais desse amor duvidar, não posso senão a seus pés me prostrar. Aleluia, já creio em Cristo Jesus, e salvo já estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio em Cristo Jesus, e salvo já estou pelo sangue da cruz. E quando na glória eu vir meu bom Rei, com todos os santos ali cantarei. Aleluia, já creio em Cristo Jesus, e salvo já estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio em Cristo Jesus, e salvo já estou pelo sangue da cruz. Aleluia, glória a Deus. Estamos salvos pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Isso nos alegra, isso nos dá motivos para louvar ao Senhor. As suas promessas são fiéis, a sua palavra não volta atrás, não volta vazia. Glória a Deus, o Senhor não muda. É isso que está sendo dito no hino de número 459. As firmes promessas. Glória a Deus. De Deus muito firme são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. Diga assim: de Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel corajoso dará coroa de luz. Celebre isto: de Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Amém. Glória a Deus.
Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 2 de nosso novo trimestre, que tem como título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. O texto áureo desta semana está em Gênesis capítulo 17, versículo 4, que diz: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. A verdade prática nos diz que o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título a natureza missionária de Deus. O segundo tópico, o amor de Deus, princípio fundamental da história da redenção. E o terceiro, a visão bíblica do caráter transcultural da missão. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis, no capítulo 12, versículos do 1 ao 3, e capítulo 17, versículos do 1 ao 8. Vamos fazer uma leitura como realizamos nas escolas dominicais. Você pode nos acompanhar aí, o texto está em sua tela, nos acompanhar nesta leitura que é a base da lição desta semana. Gênesis 12, 1 nos diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhes: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, ser-lhes-ei o seu Deus. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a sua bênção especial, agradecer pela leitura de sua palavra neste momento. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela leitura de tua palavra nesta manhã, Senhor, e queremos pedir uma bênção especial em favor do teu filho que irá ministrar a tua palavra. Ilumina a sua mente, Senhor, nos ensina verdades espirituais que querem compartilhar ao nosso coração nesta manhã para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção de seu trabalho, e vamos convidar aqui o professor e auxiliar irmão Jonas Santana, que vai proceder com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom, nesse domingo, estarmos aqui,
na casa de Deus, para glorificar seu santo nome e para aprender da sua santa, rica e maravilhosa palavra. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós estamos na escola dominical. É um culto que acontece aqui, mas também é um culto que está acontecendo aí na sua casa e até mesmo no seu trabalho, quando você está nesse momento assistindo a programação da Rede Brasil. E meu querido irmão, eu quero nesse momento lembrar você que o culto, como você está vendo que já se iniciou aqui, com oração, com louvor e claro, com a exposição da palavra de Deus, que daqui a pouquinho vai começar a exposição da palavra do Senhor Jesus. Sim, e lembrar, no culto também tem um momento da oferta, tem um momento do ofertório. E a oferta, o dízimo, é algo voluntário, que parte de um coração agradecido. Eu quero ler um texto bíblico com você, nessa manhã de domingo, bem conhecido, segundo livro Crônicas, mas segundo livro de Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Frisar essa última parte desse versículo: Deus ama aquele que dá com alegria. Então, querido irmão, se você pode fazer esse trabalho, faça com amor, faça com dedicação, com coração voluntário, que com certeza o Deus que está no céu, mas que também está aqui, irá te abençoar. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, você que está em outro estado, você que está nas cidades mais distantes aqui da capital pernambucana, vem disponibilizando alguns canais que vêm facilitar justamente esse ato da oferta. E o primeiro canal, esse que vai aparecer na tela, é o site da igreja, www.eadprplay.org.br. Quando você acessar, você será redirecionado a essa tela e na parte superior tem um botãozinho Quero Contribuir. Você clica e aparece justamente uma nova tela, e nessa tela, dependendo da natureza da sua oferta, você pode ofertar, você pode dar o dízimo, você pode contribuir com o sistema de comunicação da igreja, você pode contribuir até com a área social da igreja. Tudo vai depender da natureza da sua oferta. Passando essa tela, você está se defrontando agora com outra. Aí estão as contas da igreja, PayPal e PagSeguro, principalmente para quem está fora do Brasil, está em outro território e queira participar também. Mas também você que está aqui no Brasil, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela. Tem as contas da igreja, né, na Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco e no Banco do Brasil, e logo abaixo está lá o beneficiário, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e vem aí o CNPJ da igreja, 10.632.404.1000 ao contrário, e o dígito de número 51, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Esse CNPJ é o CNPJ que também é a chave do Pix. Então, querido irmão em Cristo Jesus, eu quero convidar você para a gente fazer uma oração. Vamos fazer uma oração de agradecimento? Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Pai Celestial, vamos agradecer por esse momento, agradecer pelos dízimos e pelas ofertas que os nossos queridos irmãos estão fazendo nesse exato momento. E nessa oração vamos incluir uma coisa, vamos incluir um pedido, vamos pedir para que Deus também abra a porta de trabalho para quem está desempregado. Muitas vezes é a mãe que ora pelo filho, é o dono de casa, é o pai de família que está clamando ao Senhor. Meu querido irmão, Deus é o Senhor dos céus e da terra, e Deus ele pode fazer tudo a teu respeito, criar caminhos, criar condições e você sair empregado até mesmo no dia de hoje, se assim for a vontade do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Quero convidá-lo nesse exato momento, vamos orar a Deus. Pai eterno, Rei da Glória, Cristo amado, queremos nesse momento te agradecer, queremos nesse momento louvar, queremos nesse momento, meu Deus, dizer e exaltar a tua bondade e a tua misericórdia. E queremos também, meu Pai, te pedir que tu receba as nossas orações, a nossa gratidão por esse momento tão bonito, esse momento de ofertar.
E queremos também te pedir, meu Pai, por essa mãe, por esse pai, por esse chefe de casa que nesse momento está pedindo uma porta de trabalho. Abre uma porta de trabalho para os teus filhos. Usa de misericórdia. Tu és o dono de todas as indústrias. E te pedimos também, meu Deus, nesse momento, que nunca falte o pão sobre a mesa dos teus filhos. Que a tua bênção, que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre todos nós. Isso nós te pedimos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Bem, querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil e o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui em Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus nesse domingo conosco. Vamos louvar ao Senhor, hino de número 545, porque Ele vive. Aleluia! Glória a Deus, nós temos esperança de um amanhã. Aleluia! Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos para um momento especial de nossa escola bíblica dominical, o momento mais esperado, o momento do ensino da palavra de Deus. Nós já aqui anunciamos, a lição que estaremos estudando hoje, lição de número 2, que tem como título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Então, este é um momento em que você, professor, você, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando, que todos os domingos está aí com sua revistinha de escola dominical, com sua Bíblia, o seu caderno de anotações. Se não está com você agora, nós aguardamos você pegar rapidamente aí o seu caderno de anotações, sua canetinha aí para fazer anotações. E se você não tem a revista de escola dominical, não tem problema, nós estaremos dispondo o texto em tela aqui, você poderá nos acompanhar passo a passo, tópico por tópico, e aí convidamos a também pegar um caderninho de anotações para estar anotando aí as referências que estaremos trazendo neste estudo nesta manhã, que vão além daquilo que está
na revista da Escola Dominical, porque a Escola Dominical aqui na Rede Brasil é assim, ela busca sempre favorecer ou promover o crescimento espiritual. Então, queridos irmãos, tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele está a oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, quero saudá-lo novamente com a paz do Senhor e aproveitar o momento para agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor participando desse culto. Quero aproveitar também o momento para agradecer o nosso amado e querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela oportunidade que ele nos concede de estarmos aqui junto com você, para aprendermos juntos a palavra de Deus, e também quero estender o agradecimento à Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais. E meu querido irmão em Cristo Jesus, no dia de hoje, nesse domingo, nós temos uma lição que é uma lição importantíssima, excelente para a vida cristã. Uma lição que ela é teológica, mas que ela é também de caráter devocional. E, acima de tudo, ela é uma lição de caráter bíblico. Nós iremos ler muito texto bíblico. Aí eu peço a você, inicialmente, pegue a sua Bíblia. Olha, o livro-texto da Escola Bíblica Dominical é a Palavra de Deus, é o livro-texto. A lição da Escola Dominical é o livro auxiliar, a revista auxiliar, que irá nos ajudar a compreender as verdades sagradas. Então, querido irmão, a lição de hoje é a lição de número 2, é a lição que vai aparecer aí na sua tela, lição de número 2, que tem esse título: Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Vamos para o texto áureo da nossa lição. Deixa o texto áureo aí na tela. Texto áureo, que é o texto de ouro, né? Por isso se chama texto áureo, texto de ouro da lição. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis capítulo 17, versículo número 4, e vamos para a verdade prática. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Querido irmão em Cristo Jesus, no título da lição, que é esse, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus, quero chamar sua atenção para a palavra transcultural, inicialmente. Já a palavra missão, o significado dela, o termo, como é um significado já bem comum e também visto na lição anterior, eu não vou trabalhar isto agora. Mas essa palavra transcultural, ou melhor, aquilo que transcende a cultura. Então, isso é uma característica do Evangelho, ele transcende as culturas. Mas o outro termo que eu quero chamar a sua atenção é esse que aparece no título, a origem, a sua origem na natureza de Deus. Então, na natureza de Deus está a origem das missões transculturais. Vamos melhorar mais ainda isso? Na natureza de Deus está a origem das missões na sua totalidade. Observe que tudo parte da natureza de Deus. E falando um pouco da natureza de Deus, Deus, na sua natureza, tem atributos. Tem atributos que a teologia divide da seguinte maneira: atributos incomunicáveis, aquele que o ser humano nunca vai ter e nunca vai participar deles. No caso, onisciência, Deus conhece todas as coisas. Onipotência, Deus pode fazer todas as coisas. A onipresença, Deus está em todo canto, em todo lugar, Ele contempla tudo, sabe de tudo. Nada passa despercebido diante do Senhor, porque Ele está ali e está aqui. Onisciência, onipotência. Mas existem atributos em Deus, que faz parte da sua natureza. A própria palavra atributo significa aquilo que por natureza está nele. São os atributos morais, que são também conhecidos como sendo atributos comunicáveis. Deus é santo, o homem também pode ser santo.
não na qualidade e nem na dimensão de Deus, mas o homem participa de alguma maneira dessa santidade de Deus, quando ele aceita Jesus como Salvador. Deus é justiça, o homem também pode praticar a justiça. E isso só é possível porque nós, como diz a Bíblia Sagrada, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós podemos participar desses atributos morais de Deus. Lembre que em Deus isso aí é absoluto. E um dos atributos de Deus é o atributo do amor. Deus, ele é amor. Nós veremos isso no transcorrer da nossa lição. Então é a partir do amor de Deus pela sua criação e pela sua criatura que está aí a origem das missões. Deus poderia, quando o homem pecou, é claro, me referindo ao homem, estou me referindo a Adão e Eva. Quando o primeiro casal que Deus criou, colocou no jardim do Éden, como isso está relatado, registrado em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3. Esses dois capítulos são fundamentais para nós entendermos muita coisa sobre o plano da redenção. Então, a partir do momento que o homem, de maneira livre, espontânea e voluntária, pecou, transgrediu as regras que Deus estabeleceu, é claro que todo pecado tem consequência. E a consequência dos nossos primeiros pais foi justamente a morte espiritual. Primeiro veio a morte espiritual, depois veio justamente a morte física. Isso em sequência, no próprio texto bíblico nos mostra isso aí. Observe, Deus não tinha, ou melhor, Deus não tem aquela responsabilidade simplesmente de resgatar um homem que pecou, mas por causa do seu amor, por causa da sua infinita misericórdia, que está na natureza de Deus, então ele foi atrás do homem perdido. Observe, o homem por si só, ele não pode buscar a Deus. O homem sozinho não pode chegar diante de Deus e obter sua própria salvação. Para você ter uma ideia nisso, já que nós estamos trabalhando essa ideia da natureza de Deus, da missão transcultural, que tem origem na natureza de Deus, em outras palavras, a gente pode resumir esse título da lição e toda a lição com a seguinte frase: o primeiro missionário chama-se Deus, porque foi atrás do ser humano caído, ser humano perdido. Abra sua Bíblia conosco, lá no livro de Gênesis, texto bem conhecido, no capítulo de número 3. Eu vou citar alguns versículos. Capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6, mostra justamente o momento da queda. No momento que esse primeiro casal transgride uma ordem que foi estabelecida por Deus. O que é que acontece? Entrou a morte espiritual, entrou a morte física. Esse homem que agora pecou, ele sente vergonha. Esse homem que agora pecou, ele tenta se esconder de Deus. E é curioso que o texto bíblico diz o seguinte, que eles estavam sem roupa, mas após o pecado, eles pegaram folhas de figueira e construíram roupas para si, mas eram folhas de figueira. E essas folhas, é claro, elas caem, porque elas primeiro já estão fora do seu caule. Outra, vão secar, aquilo é frágil, vai cair. Essas folhas aí representam as justiças humanas. Por mais que o homem tente se justificar, se proteger, se esconder de Deus ou tentar alcançar salvação por outros meios, nunca irá conseguir. Por quê? Porque são justiças falhas. Quando o sol da justiça, chamado próprio Deus, chega, as justiças humanas não prevalecem mais. Então Deus poderia ter deixado o homem morrer e simplesmente não dar prosseguimento à humanidade. Mas o amor de Deus, a misericórdia infinita do Senhor, faz com que esse Deus vá atrás desse homem perdido e providencie a salvação. Lá em Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 19, a Bíblia Sagrada
mostra a sentença, e o versículo de número 20 e o versículo 21, principalmente o 21. Veja o que é que Deus fez. Deus substituiu aquelas folhas de figueira que o homem tinha utilizado para fazer vestes para ele e a sua esposa, por peles de animais. Capítulo 3, versículo 21 diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Olha o cuidado de Deus, os vestiu, peles de animais. Deus já estava dizendo, já estava mostrando: eu estou indo atrás das coisas perdidas. Então, querido irmão, Deus, ele é o primeiro missionário. Então, a origem da missão, é óbvio, está em Deus. A origem das missões transculturais está em Deus. A origem do amor pelo homem também está em Deus. Então, querido, vamos lá para o tópico 1 da nossa lição. Vamos expandir mais um pouco, já que você já viu o título conosco. Vamos para o tópico 1 e o item 1 que vai aparecer agora na sua tela. Diz assim: a natureza missionária de Deus. Aí o tópico 1, item 1 diz: a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. A expressão sai da tua terra revela uma ordem, um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que a princípio ele não conhecia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo de número 12 e o versículo de número 3. Querido irmão, vamos parar por aqui para nós comentarmos. Observe a sequência do texto bíblico. Gênesis capítulo 3, eu acho que merece também aqui uma atenção para você se situar. Você pode até escrever isso, porque facilita muito a compreensão do estudo do próprio livro de Gênesis. Do capítulo 1 ao capítulo 11 do livro de Gênesis, nós temos ali a história das origens. A origem do céu, a origem da terra, a origem do homem e a entrada do pecado no mundo. E tem ali também a origem das nações. Do capítulo 12 para frente, o texto já é bem afunilado, porque ali fala da origem da nação de Israel. Vai falar de Abraão, o foco do autor de Gênesis, nesse caso Moisés, ele vai focar Abraão, Isaac, Jacó e por fim José. Então essa é a estrutura do livro de Gênesis, do 1 ao 11, história das origens, e do capítulo 12 até o capítulo de número 50, mostra justamente a origem do povo de Israel, a partir justamente de Abraão. Veja a sequência das histórias. No capítulo 1, ou melhor, capítulo 3 de Gênesis, o homem pecou. Então Deus fez uma promessa, Gênesis capítulo 3 e o versículo número 15, que da semente da mulher ia nascer um. Quem seria esse? Ou melhor, quem é esse? Jesus de Nazaré. Ainda dentro desse bloco de capítulo 1 ao capítulo 11, a raça humana pecou tanto, errou tanto, que Deus resolveu destruir. No entanto, Deus deixou um remanescente, Noé. E Noé, o texto bíblico diz, não o livro de Gênesis, mas o livro de Pedro, fala que Noé era o pregoeiro da justiça. Veja que a função de Noé foi criar uma arca, porque foi isso que Deus tinha dito a ele, pregar a justiça, e a arca foi feita, não foi feita exclusivamente para os animais, mas para todos aqueles que quisessem escapar daquele dilúvio. É o amor de Deus, é Deus interessado pelo homem. Então observe, essa é a sequência do texto bíblico. Mas quando chega no capítulo 12, Deus agora vai escolher um homem, Abraão, para que nele, em Abraão, todas as famílias da terra venham ser abençoadas. Mas esse projeto, que podemos dizer aqui, esse projeto Abraão, era para que toda a raça humana fosse abençoada e abençoada em Deus, pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero chamar a leitura bíblica em classe
para nós trabalharmos esse capítulo, esse tópico, né, o tópico 1, na leitura bíblica em classe. Se você está com sua Bíblia, abra a palavra de Deus. Se você está sem ela, acompanhe conosco o que vai aparecer agora na sua tela, leitura bíblica em classe, é Gênesis capítulo 12. Observe bem, que é o mesmo texto que está sendo trabalhado em todo tópico 1 da lição. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus selecionou um homem, nós podemos dizer logo isso. Deus selecionou o homem, e esse homem chama-se Abraão. E o versículo 2, far-te-ei uma grande nação. Observe que está no singular. Deus está fazendo a promessa a Abraão: tu serás uma grande nação. Ainda continua o versículo: vou te abençoar, vou te engrandecer. Estou parafraseando. E tu serás uma bênção. No versículo 3 diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Volta o texto, a câmera aqui para a gente. Observe. Primeiro, Deus selecionou o homem, Abraão. Nesse momento que Deus seleciona, diz: vou fazer de ti uma grande nação. Então, aqui já está a origem da nação de Israel. E a partir dessa nação que vai sair de ti, em ti serão benditas todas as outras nações. Nós já podemos antever, a partir de vários textos bíblicos aqui, Abraão, Isaac, Jacó, José, que vai formar essa nação chamada nação de Israel. E essa nação, a partir dessa nação, quem é que vai nascer? Jesus de Nazaré. Jesus nasce da descendência de Abraão, da descendência de Davi, vem do território israelita, e é a partir de Jesus que todos aí serão justamente abençoados. Você está entendendo a escolha de Deus em relação a Abraão? Escolheu uma família para formar uma nação, para dessa nação abençoar todos. Mas a pergunta é: que bênção é essa? Que geralmente se fala de bênção, né? Se atrela a palavra bênção a coisas materiais, ao carro, à casa, à roupa, à comida, ao emprego, alguma coisa dessa natureza. Mas a bênção aqui é a bênção da mensagem salvífica que irá chegar a todas as nações do mundo. Foi por isso que Deus escolheu Abraão. E meu querido irmão em Cristo Jesus, essa escolha de Deus para Deus ratificar aquilo que estava dizendo Abraão, ele, até o nome de Abraão ele muda. Eu estou falando Abraão aqui, mas você leu conosco no capítulo de número 15, capítulo 12, né? Diz Abrão. Mas vamos lá para o capítulo 17 de Gênesis. Abra a sua Bíblia conosco. Abra a sua Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus juntos. Capítulo 17, o versículo 5 diz assim, olha: e não... Sim, é Deus. Me permita só fazer essa pontuação aqui, fazer essa parada. Vamos ler bem pausadamente. Isso aqui é muito importante para a gente. Gênesis capítulo 17, versículo 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. É Deus dizendo a Abraão aqui: eu estou mudando o teu nome. Isso é simplesmente para dizer que a minha promessa é essa daqui. Tua esposa se chamava Sarai, vai se chamar Sara. Teu nome era Abrão, vai se chamar Abraão, porque no versículo 5 diz: eu te tenho posto por pai da multidão de nações, te tenho te colocado justamente no mundo. Então, querido irmão em Cristo Jesus, lá no tópico 1 da nossa lição e o item de número 3, só chamar a sua atenção, eu quero que apareça na tela, tópico 1 e o item 3, porque já que Deus é o nosso primeiro missionário, é o primeiro missionário, o autor da lição colocou uma coisa interessante: o nosso modelo missionário. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se funda em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que o modelo de Deus, o modelo de hoje e os do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo,
Nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 3, versículo 9, e Isaías capítulo 55, versículo número 4. Antes de ir para o tópico 2, a gente fazer uma sinopse desse tópico 1 aqui. Essa partezinha final que o pastor Wagner Gabi colocou é muito importante para a gente. Se procurarmos na história da igreja, se procurarmos na história do cristianismo, encontraremos missionários, vários missionários. Pessoas que entraram para a história pelos grandes feitos que fizeram, claro, com a bênção de Deus, com a orientação de Deus. Homens que deram literalmente a vida. Faça uma busca rápida na história da igreja, na história do cristianismo, e você vai observar que teve famílias de missionários que foram mortos, para que outros missionários chegassem. Foram mortos em diversos países, ainda continuam sendo. Feitos notáveis, morreram literalmente por amor a Cristo e por amor à sua palavra. Mas esse modelo de missões que as igrejas têm hoje, no mundo inteiro, são bons modelos, muitos deles são bíblicos, não resta a menor dúvida, mas a base fundamental, o modelo fundamental, não é esse modelo humano, essa estratégia humana que é criada. O modelo de missões está em Deus, porque Deus tem uma natureza missionária, de querer resgatar o pior dos pecadores, aquele que não merece chance nenhuma. Deus quer resgatar essa pessoa e trazer de volta. Você já está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando conosco nessa manhã, né? Esse desejo de Deus em salvar, fez uma promessa a Adão, Gênesis 3, verso 15. Deus vai fazer uma promessa também a Noé, que não vai acabar o mundo mais com água, está lá no livro de Gênesis. E depois Deus vai fazer uma aliança, não é somente uma promessa, com Abraão, dizendo que a partir de Abraão, todas as nações do mundo seriam abençoadas. Porque de Israel justamente para o mundo, porque Israel, quem é que sai de Israel? A figura mais ilustre, vamos poder dizer assim, podemos falar assim, se chama Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. E só tem salvação por meio dele, por meio de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Então, querido irmão em Cristo Jesus, vamos para o tópico 2 da nossa lição? Vamos falar sobre o amor de Deus? Aí eu quero que coloque na tela. Você já sabe que o nosso princípio, nosso modelo, é o modelo que está em Deus. Agora tem o amor de Deus, o princípio fundamental da redenção. Aí tem lá o amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. No Antigo Testamento vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Eu vou dar uma paradinha somente por aqui nessa leitura e eu quero abrir a Bíblia com você nessa manhã de domingo. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 33 e o versículo de número 3. Deuteronômio 33 e 3. Quando o autor da lição colocou o amor de Deus, ele é o princípio fundamental das missões, está se falando daquilo que nós comentamos logo no início, né? Um dos atributos de Deus chama-se o amor. Você pode verificar isso. Primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 8 e versículo número 6. Está lá registrado, o amor de Deus. Que esse amor tem características. Daqui a pouco a gente fala um pouco dessa característica. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia do capítulo 33 de Deuteronômio, e o versículo 3, que mostra que o amor de Deus não é somente para um povo. O amor de Deus é para a nação, ou melhor, para todas as nações. Diz assim a palavra de Deus. Esse capítulo, né, fala sobre a majestade de Deus. Esse capítulo exalta a majestade e a soberania de Deus. Aí quando chega no versículo 3, diz assim: na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eu quero só frisar essa primeira sentença. Tu amas todos
os povos. Não é somente um, é todos. O amor de Deus, meu querido, ele não está limitado a um único povo. É um amor que abrange o mundo inteiro. E esse amor de Deus se fez revelar na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem um versículo que também está citado aqui no tópico 2 da lição, bem conhecido, que é um versículo que geralmente é dito pelos teólogos. Aqui está o texto áureo da Bíblia. Vamos ler. Eu sei que ele é conhecido, João 3, verso 16, mas eu preciso ler esse texto com você nessa manhã, para a gente entender o que o Espírito Santo quer falar conosco. Olha o capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16. Eu vou ler uma vez, depois leio novamente, não me tenha por repetitivo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Duas sentenças aqui, duas partes. Vamos dividir o versículo em duas partes, para você verificar as duas grandes verdades contidas nesse versículo. Primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nessa primeira parte, Deus ama, mas amou de uma forma tão grande que na hora que o versículo foi registrado, faltou vocabulário, faltou palavras, faltou algo que expressasse a altura, a profundidade, a dimensão desse grande amor que se chama o amor de Deus pela humanidade. Por isso que foi registrado assim, porque Deus amou de tal maneira, de uma forma grande, imensa, que não dá para calcular, não dá nem para imaginar tamanho e dimensão. Então Deus amou, ao ponto de mandar seu Filho amado. Então essa daqui é a parte de Deus, é o Deus que ama e é o Deus que envia o seu Filho unigênito, seu único Filho, para morrer em morte de cruz para salvar a humanidade. Mas a segunda sentença, segunda parte do versículo, está lá dizendo o seguinte: para que todo aquele... Isso aqui é a parte do homem. Já percebeu que o João 3,16 tem duas partes, a parte de Deus. Ele já fez a dele, amou e enviou seu Filho. Agora vem a parte do homem: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entendeu, meu querido irmão, que a base fundamental, né? Por isso que eu achei extremamente propício esse tópico 3 da lição, com esse título assim, né? O amor de Deus é o princípio, é o fundamento daquilo que a gente chama de missões, porque somente através do amor de Deus é que a gente pode entender o seguinte. Imagine uma pessoa jogada no mundo, lá nas drogas, na sarjeta, uma pessoa perversa. Muitas vezes nós temos pessoas perversas no mundo, pessoas que mataram outras de maneira fria e hoje está atrás das grades, que a sociedade não quer conviver. Pessoa distante, cometeu tantos crimes. Eu posso estar falando aqui nesse momento, em algum local nesse mundo, em algum ambiente, em algum presídio, pode estar nos ouvindo agora e assistindo também. Mas, meu querido, por pior que seja a condição do pecador, por pior que seja ao ponto da sociedade não suportar a presença dele no meio social, mas Deus é tão grande, tão misericordioso, ama tanto, que se essa pessoa disser assim: eu quero Jesus de Nazaré, Jesus perdoa os pecados, escreve o nome dessa pessoa no céu, lá no livro da vida. Sim, pelas coisas que ele cometeu aqui embaixo, perante a justiça humana, ele vai pagar pelos erros deles.
erros humanos são pagos. A justiça está aqui justamente para fazer isso. Mas eu quero dizer a você que enquanto ele paga os pecados dele, ou melhor, entenda, enquanto ele paga a sentença dele pelos crimes cometidos aqui embaixo, mas diante de Deus, quando essa pessoa aceita Jesus, está limpo. Você só entende isso se você entender esse amor de Deus tão grande que o texto bíblico diz em João 3,16, amou de tal maneira que é impossível encontrar a dimensão, ou melhor, entender como essa dimensão desse grande amor de Deus. Então Deus demonstra isso na pessoa bendita do seu Filho amado. Então, a história da salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo é uma história de amor, mas é uma história do amor de Deus em relação ao homem. Então você leu Deuteronômio 33:3, que diz que Deus ama a todos, João capítulo 3, versículo 16, mas tem um versículo que eu também quero ler com você. Deuteronômio capítulo 7 e o versículo 7, porque para fazer uma inferência, porque Deus ama não é por aquilo que nós somos, viu? Ou melhor, não é por aquilo que a gente tem de habilidades. Não. Deus ama o mais vil pecador porque Ele decidiu nos amar lá. E Deus disse isso a Israel. Disse, na hora de escolher Israel, ou melhor, estou falando de Israel no sentido de nação, né? De nação, Deus teve o cuidado de lembrar a essa nação algumas coisas. Observe conosco. Deuteronômio 7 e verso 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós éreis menos em um número do que todos os vossos povos, ou melhor, do que todos os povos. Versículo 8, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Versículo 7, deixa eu traduzir para você, parafrasear aqui, sem ferir o princípio do texto bíblico. O que Deus está dizendo a Israel é: Israel, eu te amei. Não é porque tu tem exércitos, não é porque tu é uma nação forte, que se fosse levar em consideração as nações bélicas mais bem armadas, as nações mais bem estruturadas socialmente, as nações mais cultas, tu não seria amado por nada disso. Porque na partezinha final do versículo 7, ele diz assim, ó, tu é pequena em relação às demais. Quer dizer, se fosse para amar o grande, tu já estava fora dessa condição. Se fosse para amar o mais forte, tu estava fora dessa condição. O Senhor te escolheu, Israel, porque Deus te ama, não é pelas tuas condições. Então, a partir daí, a gente começa a observar que Deus nos ama. E deixa eu dizer para você, nessa manhã de domingo, me permita, eu acredito que seja uma orientação do Espírito Santo de Deus de voltar aqui para essa câmera, para dizer a você que Deus te ama, meu querido irmão em Cristo Jesus, não é pelas tuas habilidades, não é pelas tuas posses, não é por aquilo que você pode fazer ou vai fazer lá na frente, não. Deus simplesmente te ama, independente de todas as tuas habilidades. O que é que significa? Valorize esse amor de Deus que te alcançou. Então não vale a pena deixar Jesus por nada, por problemas humanos, por questões passageiras, corriqueiras. Todo mundo sofre e tem problema. Te lembra, nas piores dificuldades da vida, te lembra que Deus te ama. Ele foi lá, te resgatou
todo mundo, te trouxe para a igreja, para a casa de Deus, te fez filho, escreveu teu nome no céu, no livro da vida, e você vai morar com Ele. E não é porque você merece, é porque Deus te ama. Fique isso, nesse domingo, deixe isso bem claro. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. Deus te ama. Você que talvez esteja em algum local desse mundo aí, até esteja preso, sim. Esse programa esse programa tem um alcance muito grande. Alcança quem está fora da sociedade, quem tem liberdade para andar em qualquer canto, e que alcança também quem está privado de liberdade. Mas deixa eu te dizer, Deus te ama. Deus te ama e tem plano na tua vida. Vamos lá para vamos voltar aqui para o tópico da nossa lição, tópico 3. Tópico 3 da nossa lição, daqui a pouquinho a gente termina. Tópico 3 diz assim: visão bíblica do caráter transcultural da missão, a visão bíblica. Primeiro, um Deus missionário, nós já falamos sobre isso, o Antigo Testamento revela um Deus missionário. Aí vem no livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. Aí letra A, a queda do homem, o dilúvio, a eleição de um povo para abençoar todas as demais. Após isso, a Torre de Babel. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, um Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar todos os povos por meio de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 3. E agora, essa partezinha final, para a gente falar da nação de Israel, a escolha de Israel e sua missão. Vai aparecer na sua tela. A escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e a sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história. Você continua lendo e você vai observar que aí no meio do texto tem lá no finalzinho da sua parte direita, era desejo do Altíssimo, que Deus se distinguisse dos outros povos como a sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e da sua graça, atraísse o restante das nações. No entanto, entretanto, Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17, verso 8, foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Por isso, Israel foi levado para o exílio, enquanto Judá, posteriormente, foi levado para o cativeiro em Babilônia. Aí a parte final diz assim, ou melhor, o início do tópico 3, o tópico 3, item 3, a escolha da igreja. A escolha da igreja. Vamos parar somente aqui para poder ganhar tempo. E eu quero que você abra a sua Bíblia conosco. Vamos abrir a Bíblia? Isaías, para você entender o que é que o autor quer falar nessa manhã. Israel não foi escolhido como nação, mas escolhido para quê? Para ser luz para as nações. Isaías 42 e versículo número 6, a partezinha final do texto bíblico de Isaías diz assim: darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Deus está dizendo, a nação de Israel foi escolhida para ser luz. A partir dessa nação, todos os outros povos conhecer ao Senhor. Isso fica ainda mais evidente em Isaías capítulo 49, versículo de número 6, quando Deus repete a mesma sentença e lembra a Israel: te dei para a luz dos gentios. Ou melhor, quem é o gentio aqui? É todo aquele que não faz parte da nacionalidade israelita, para seres, olha que coisa de responsabilidade, a minha salvação até as extremidades da terra. Então o amor de Deus alcança todos. Voltando um pouquinho mais ainda no texto, Isaías de número 43 e o versículo número 10. Israel foi colocado para ser luz e essa luz alcançar todo mundo. Deus fala ainda em capítulo 43, diz aí o versículo 10, vós sois as minhas testemunhas. E se você continuar a leitura do texto bíblico, nesse capítulo 43, Deus está dizendo: Israel, tu é a minha testemunha. Testemunha em anunciar que só existe um único Deus. E esse único Deus sou eu.
e que fora de mim não há Salvador. Quer dizer, é para Israel dizer, olha, só tem um Deus, Jeová dos Exércitos, e esse Deus é o Salvador de toda a humanidade. Essa foi a responsabilidade. Mas infelizmente Israel pecou, falhou. A Bíblia tem diversos versículos bíblicos que mostram isso. Se você é estudante da escola dominical, em lições, em trimestres anteriores, falamos dessas falhas que Israel cometeu. Mas é bom deixar claro, Israel falhou, mas não foi rejeitado por Deus a nação. E Deus tem propósito com a nação israelita. Mas, é claro, para dar continuidade à pregação das boas novas, Deus escolheu quem? A igreja. Por isso que naquele tópico fala a missão da igreja. Qual é a missão da igreja aqui na terra? Quando estou falando de igreja, estou falando dessa igreja formada por todos os crentes que são salvos, lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus, que tem certeza da sua salvação. Esses crentes que formam o corpo, que Paulo fala que é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Essa igreja que é governada pelo próprio Cristo. Qual é a missão dessa igreja? Propagar o Evangelho, propagar a mensagem de paz e a mensagem de esperança. Uma mensagem que transforma vidas, que tira do lamaçal do pecado e traz para dentro da casa de Deus. Então essa é a responsabilidade da igreja de pregar. Então, querido irmão, para a gente finalizar a lição de hoje, de domingo, quero finalizar lendo alguns tópicos aqui, aquilo que é a sinopse. Na lição de professor, na lição de aluno não tem, mas na lição do professor traz. Finalizar dessa seguinte maneira, lá no tópico 1, Deus é o modelo missionário da igreja, que pode ser observado a partir da eleição de uma única só família. Tópico 2, o amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção, da história da salvação, da história da própria igreja. E o terceiro, a sinopse ou resumo, né? Quer dizer, talvez é o que você não sabe, não conheça a palavra sinopse ou um resumo. Sinopse, a última, para fechar o pensamento da lição. A missão transcultural da igreja está fundamentada onde? No caráter de Deus. Fica assim, Deus é o modelo, o princípio é o amor e, por último, o fundamento principal da igreja para evangelizar chama-se o grande amor de Deus. E eu deixo nesse momento a você que está nos assistindo, se você ainda não é um crente salvo em Cristo Jesus, querido irmão, aceite Jesus como Salvador. Deus te ama. E você que é crente, talvez esteja no hospital ou no trabalho, ou não pode ter a facilidade de estar num templo evangélico, o amor de Deus te alcança aí, dentro da tua casa. Sim, alcança aí no teu trabalho, te alcança também no hospital. Deus te ama e a missão da igreja é a missão de levar a mensagem de Deus com amor para salvar o mais vil pecador. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, que lição maravilhosa, onde hoje estivemos aprendendo sobre missões transculturais, que a missão transcultural ela está fundada no amor de Deus e no caráter do próprio Deus. Coisa boa é saber que nós fomos amados por esse Deus tão maravilhoso que olhou para toda a humanidade indigna, distante dele, separada pelo pecado, mas João escreve e diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não temos como explicar, senão pelo amor com que nos amou. Paulo nos diz, ele nos amou estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Querido irmão, que Deus em Cristo lhe abençoe nesta manhã,
Próximo domingo estaremos aqui novamente dando sequência à série de estudos nesse trimestre que estamos estudando até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Vamos orar neste momento, pedir a Deus, pedir ao nosso Senhor a sua bênção sobre cada um de nós. Se você puder, feche seus olhos neste momento e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade tão maravilhosa que nos concedeste de estarmos aqui em Tua presença, aprendendo a Tua palavra, Senhor. Queremos te render graças e te agradecer pelo Teu amor, por teres enviado o Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, para morrer pelos nossos pecados e mediante, Senhor, a morte e a ressurreição, podermos ser justificados para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Queremos pedir nesse momento uma bênção em favor de cada um dos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Continua estendendo as Tuas mãos, ajudando, Senhor. Visita essa família, ó Deus, que neste momento está passando por uma dificuldade muito grande. Ó Pai, esta mãe que está sofrendo com um filho desviado, com um filho, Senhor, envolvido no mundo das drogas, da marginalidade. Ó Pai, neste momento, Senhor, intervém em cada família para a glória e louvor do Teu nome. Te revela, Senhor, como te revelastes a Adão. Te revela a cada membro da família, Senhor, que ainda não te conhece como único e suficiente Salvador. Mostra-lhe, Senhor, o Teu amor, o Teu perdão, a Tua redenção, Senhor. Neste momento, queremos pedir, ó Deus, continua ajudando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo, superintendente da rede, e a todos que estão envolvidos diretamente na produção deste trabalho, ó Deus. Que a Tua boa mão de Deus continue estendendo sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.